Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa última aula. Vamos usar a mesma ficha, tá? Que vocês receberam, que é a ficha sobre visões de mundo, que a gente fez no último vídeo, na última aula. E nós terminamos aquela aula falando sobre conhecimento de novos lugares, né? Foi uma aula que a gente viu sobre antigas visões de mundo, né? Como os homens pensavam a Terra, o universo num passado, como isso mudou, né? A Terra nem sempre foi vista como arredondada, o oceano era pensado como no horizonte havia abismo, habitado por monstros, e como isso mudou, né? Graças à ciência que tem pesquisado e feito grandes avanços na área e que ainda continua, né? E a gente finalizou a outra aula eu falando com vocês dessa busca humana pelo conhecimento, pelo novo, e como os homens vão começar a descobrir novos lugares. E eu falei para vocês que essa descoberta de novos lugares, ela esteve relacionada ao comércio, né? Que foi o grande motivador para os homens irem nesse desconhecido, né? Então, a gente terminou falando sobre o comércio numa região conhecida como as Índias, que é onde hoje é a Índia, tá? Depois a gente vai ver o mapa para vocês se localizarem melhor. Como essa região tinha produtos que eu falei no final da aula, que eram chamados de especiarias, eram produtos de grande valor, produtos caros e que geravam um comércio também muito lucrativo, como esse comércio foi justamente o motivo que levou os homens a enfrentarem esse desconhecido, enfrentar oceanos habitados por monstros, enfrentar abismos, tempestades, o que quer que fosse. Obviamente, a gente sabe que eles não fariam isso se esse comércio das especiarias na Índia não fosse extremamente lucrativo, né? Dava muito dinheiro. Então, por isso, eles foram e se lançaram nesse mar desconhecido, né? Porque, na verdade, não mais mar, oceano, né? Os homens sempre usaram embarcações para se locomover, mas sempre próximo, nada muito grande. Enfrentar um oceano foi a grande novidade do período do século XIV e XV, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Na ficha do ponto que a gente parou, aparece 4 imagens de especiarias, que foi o que eu terminei falando com vocês. O que são essas especiarias? São temperos, né? Que hoje pra gente pode ser muito banal, muito comum, mas pra época era muito difícil, era raro de ter em grande quantidade e tinha uma importância muito grande. Aí os 4 exemplos que aparecem são pimenta do reino, cravo da Índia, açafrão e canela. Talvez produtos que vocês tenham aí na casa de vocês, né? Mas para a época, esses produtos tinham somente nessa região da Índia. De novo, que eles chamavam de Índias, no plural. Então, qual era a grande importância desses temperos, dessas especiarias? A função do tempero é temperar, né? Dar gosto, dar sabor. Mas se a gente for pensar numa época que não havia, por exemplo, geladeira elétrica, gelo, essas especiarias, elas tinham uma função não só para temperar, algumas delas tinham a função também de preservar os alimentos, para não estragar, né? Isso é muito usado, eles usavam muito sal, usavam muita pimenta, não só para temperar, mas também para preservar esses produtos. Mas não só para isso, as especiarias também eram usadas para fazer remédio, né? Então as especiarias elas eram muito importantes, elas tinham um grande valor de mercado, porque eram muito fundamentais, e como só havia naquela região, eram caras, porque não era todo mundo que conseguia ter acesso a esses produtos. É só a gente pensar, se tem muito de uma coisa, o preço dela não é tão alto, né? Se tem pouco daquele produto, o preço dela fica muito caro. Se a gente for pensar na situação que a gente vive hoje, né? Nesse período de isolamento social que é tão importante, a gente tá sempre lavando as mãos e usando álcool em gel quando a gente estiver fora de casa para higienizar,
que aconteceu no primeiro momento? O preço do álcool foi lá para cima. Por quê? Porque tinha pouco, né? Então, eles aumentaram o preço. Agora, como está começando a normalizar a quantidade no mercado, em farmácias e onde a gente possa comprar, o preço já deu uma melhorada, né? Porque é justamente isso. Se você tem pouco de um produto, ele vai ficar mais caro, porque a procura dele também foi grande no caso do álcool gel, né? Então, voltando aqui pro século XIV, essas especiarias eram muito valiosas. E não era todo mundo também que podia comprar, é óbvio, né? Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar. Porque vocês imaginem, os homens saíam lá da Europa, onde está mostrando aí esse mapa para vocês. Lá em cima está escrito assim, Europa. No mapa, logo abaixo, a gente tem a imagem das especiarias, depois tem uma pergunta. Você conhece o sabor de alguma das especiarias acima? Qual? Isso é para vocês responderem, tá? Ou na ficha ou no caderno, não tem problema. E logo depois, diz assim, observe o mapa e veja os caminhos possíveis para os europeus irem ao Oriente, nas Índias, e voltarem de lá. Então, nesse mapa aí que aparece embaixo, a gente tem lá em cima escrito Europa e ao lado Ásia e logo embaixo Índia. Essa região onde está a Índia era a região principal. Era ali que eles conseguiam essas especiarias, esses produtos, né? Então, eles saíam lá da Europa. Eles tinham que atravessar todo esse caminho, né? A gente tá falando de atravessar um caminho ou por barco ou por terra. Não tem avião para fazer isso rápido. É um caminho demorado, né? E quanto mais os comerciantes iam passando, quando eles entravam em territórios de outros países, de outras regiões, eles tinham que pagar para passar por ali. Então era uma viagem muito cara. O comerciante que saiu lá da Europa para chegar na Índia, conseguir comprar as especiarias e voltar para vender, esses produtos quando chegavam na Europa eram caríssimos. Porque era uma viagem muito cara. Então nem todo mundo podia comprar, né? Esses temperos, essas especiarias, elas eram muito usadas principalmente para as pessoas que tinham dinheiro para comprar, porque não era barato, tá? Se vocês olharem aí e pensarem, nossa, eles faziam esse caminho por mar, ali naquela região que aparece ali no norte da África, chamada Mar Mediterrâneo, e depois seguiam por terra. Se vocês olham esse mapa, a gente pode pensar assim, poxa, por que não fizeram um outro caminho? Foi justamente esse pensamento também dos homens da Europa, fazer um outro caminho, encontrar um caminho alternativo, uma outra rota para chegar na Índia, sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo e atravessar todo esse caminho que está marcado no mapa para vocês, pontilhado aí, esses tracinhos aí da setinha. Era um caminho longo e caro, né? Porque tinha que pagar para passar ali. Então, o que eles pensaram? Vamos encontrar um caminho alternativo. A solução é encontrar um outro jeito de chegar lá. Foi esse momento que eles pensaram, um outro jeito para conseguir ter acesso ao comércio das especiarias, que fez esses homens se lançarem no Oceano Atlântico, né? O movimento é a partir daí. Então, de novo, o que eu comecei falando, a descoberta de novos continentes, do novo continente, a descoberta, a travessia pelo Oceano Atlântico, ela está relacionada ao comércio. Os homens não atravessaram o oceano ou acabaram chegando na América somente por um desejo de conhecimento. Esse desejo estava relacionado ao comércio, né? Um interesse financeiro, tá? Foi o grande motivo, foi o que fez eles saírem mesmo. Então, nesse mapa, logo abaixo, diz assim: os produtos do Oriente eram levados por mercadores árabes em camelos e cavalos até a cidade de Constantinopla, atual Istambul. Daí eram levados por mar pelos mercadores europeus, principalmente as cidades de Gênova e Veneza. A partir dessas cidades eram revendidos para outras regiões do continente europeu. É o que eu estava falando para vocês. Eles saíam da Europa, chegavam, passavam por tudo aí que está marcado no pontilhado para vocês. Chegava na Índia e voltava para a Europa. Então era um caminho, além de longo, caro. As especiarias como a canela, o cravo, o gengibre, a pimenta, a noz moscada eram usados na alimentação, ou seja, para temperar.
na conservação de alimentos, foi o que eu falei para vocês, para alguns alimentos não estragarem, e na produção de remédios e perfumes. Então, isso é uma grande explicação para o desejo dos homens de terem acesso a esses produtos, porque eles eram de grande importância. Não é só para dar gosto na comida, né? Eles tinham as especiarias tinham outras funções, como essas que eu falei. Seguindo, o trajeto, observe o mapa acima mais uma vez. O trajeto das mercadorias trazidas do Oriente para a Europa era longo e passava por regiões controladas por vários povos. Para atravessar essas terras, os mercadores tinham que pagar impostos. Com isso, as mercadorias chegavam muito caras ao seu destino. É o que eu já estava falando com vocês, né? Como os produtos ficavam caros, né? Quando chegavam para serem vendidos na Europa. Um dos principais pontos de encontro entre os mercadores europeus e árabes era a cidade de Constantinopla. Por sua localização, essa cidade era muito disputada e controlada. Com isso, os europeus desejavam abrir novos caminhos entre a Europa e o Oriente. É aí o que eu estava falando com vocês. A vontade de encontrar uma rota alternativa, um outro caminho para chegar na Índia. Ou nas Índias, né? Mais correto para a época, eles usavam no plural. Os portugueses foram os primeiros a procurar um caminho marítimo para o Oriente. Desenvolveram os instrumentos para facilitar as navegações, aperfeiçoaram as caravelas, estudaram o clima, as estrelas e elaboraram mapas. Esse é um parágrafo bastante central e importante para a gente, para essa aula e para as próximas. Então, primeira informação que aparece aí. Os portugueses foram os primeiros a procurar um caminho marítimo para o Oriente. O Oriente é essa região das Índias, tá? Então, os portugueses, se vocês olharem o mapa, Portugal está lá na ponta do mapa nosso, ali perto de onde está escrito Europa. Então, os portugueses saíram daquela ponta ali para chegar na Índia. O que eles fizeram? Eles primeiro começaram a desenvolver instrumentos para facilitar a navegação. Então, o que eles fizeram? Começaram a melhorar, a aperfeiçoar as caravelas. As caravelas eram grandes embarcações, né, da época, movida a vela, né? É por isso o nome caravela. As velas, elas são movidas pelo vento. Então, você imagina, eles construíram uma embarcação, aperfeiçoaram uma embarcação que era movida a vento. Não tem eletricidade. Então, se não tem vento, não anda também, né? Então, eles conseguiram fazer uma embarcação que suportasse atravessar um oceano. Porque os oceanos, no caso português, para chegar à Índia, seria o Oceano Atlântico, era desconhecido, eles não sabiam. Na cabeça deles é o quê? Tem monstros, tem sereias, pode ter naufrágio, pode ter um monstro maior que a caravela que vai quebrar a caravela, pode não ter vento. Podem acontecer várias situações que vão impedir eles chegarem naquela região das Índias. Então, eles tiveram que aperfeiçoar e estudar muito. Então, eles criaram uma caravela que suportasse melhor as tempestades, né? Eles começaram a estudar o clima e as estrelas. Por quê? Para conseguir se localizar, né? Então, através do estudo do céu, das estrelas, principalmente o Cruzeiro do Sul e posicionamento de constelações, eles sabiam em que região estavam, sabiam como se localizar no oceano. Porque você imagina, o oceano, você olha para um lado, não é um mar que você vê a praia, né? Você está no meio da água, não tem nada. Você não vê nada ao seu redor, a não ser água. Se você não tiver como se localizar, você vai ficar perdido e não vai chegar nunca no seu destino. E a gente tem que lembrar que essas caravelas, elas tinham um limite, por exemplo, de água para ser levada, de comida. Então, eles tinham que fazer cálculos que ajudassem eles a passar no mar o período que eles deveriam ficar lá. Porque se eles não soubessem se localizar no Oceano Atlântico, e acabasse a comida. Pode pescar, mas pode também não conseguir peixe, né? E a água, vai beber água salgada? Não pode. Se você beber água salgada, você desidrata, né? E acaba morrendo. Espera chover para beber água da chuva. Se não chover por 15 dias.
Então, é uma série de situações que fez com que eles tivessem que fazer um grande estudo do oceano, das estrelas, para estar sempre, para saber minimamente onde eles estavam. Porque podia acabar os suprimentos. Eles podiam ficar perdidos, nunca mais conseguir voltar para casa também. Então, elaboraram os mapas. Os mapas da época, a gente trabalhou nas últimas aulas, quando a gente ainda estava com a aula aqui no colégio, como os mapas foram evoluindo. Lembra que a gente viu mapas que que eram muito diferentes da realidade do contorno dos continentes e dos países de hoje? Eu falei para vocês que conforme os homens foram navegando, eles tinham diários e que nesses diários de bordo eles escreviam por onde eles passaram, como era a região, e a partir disso os mapas foram sendo aperfeiçoados. Lembram disso? A gente falou numa das últimas aulas nossas no colégio. Então, a elaboração desses mapas, o aperfeiçoamento das caravelas, o estudo das estrelas foi fundamental. Sem isso, eles não iam conseguir, né? Então, os portugueses foram os primeiros. Por quê? Os portugueses, se vocês olharem no mapa, Portugal está numa localização muito favorável para o mar, está próximo do mar, né? E os portugueses já tinham alguns anos de técnica de pesca em algumas regiões, né? Principalmente, até hoje a gente fala de Portugal, sabe que tem uma das características da comida, a culinária portuguesa, que é o bacalhau, né? Então a pesca do bacalhau, a pesca de algumas regiões, fez com que os portugueses tivessem um conhecimento já sobre técnicas de navegação e que eles aperfeiçoaram, porque agora eles não iam navegar a poucos quilômetros, eles iam navegar um oceano inteiro. Se vocês olharem de novo no mapa, imaginem, saindo aí onde aparece Portugal e ir no sentido sul, contornando a África pelo Oceano Atlântico e virando até chegar na Índia, contornando o continente africano, chegando no Oceano Índico, é um caminho muito grande. É um caminho totalmente diferente do que eles faziam, que eram chamadas pequenas navegações. A partir de agora vão ser chamadas de grandes navegações, onde eles vão fazer navegações em oceanos, em proporções muito grandes, muito maiores do que eles faziam. Então os portugueses, pela localização, por essa técnica acumulada, eles foram os primeiros, né? E qual era a estratégia portuguesa? Sair aí de Portugal, onde aparecem aí no canto do mapa de vocês, onde está escrito aí Portugal, passar pela África, contornar o continente africano e chegar na Índia. Essa era a rota pensada pelos portugueses, fazer esse caminho alternativo que para eles acabaria sendo mais barato, porque pelo mar eles não teriam que pagar os impostos que tinham que pagar se fosse por terra, o antigo caminho que eles faziam, né? Então, encontrar essa nova rota para chegar nas Índias, que os portugueses foram os primeiros, aparece aí mais uma vez o que eu falei com vocês. Eles encontrarem o caminho alternativo está relacionado ao comércio, né? E conforme eles foram contornando aí o continente africano, as viagens portuguesas, elas começaram a fazer com que os portugueses começassem a ter contato com as populações do continente africano. Porque eles... a técnica, né, a estratégia deles para chegar nas Índias foi de estar sempre próximo à costa do continente africano, justamente para conseguir água, para conseguir comida. Quando houvesse necessidade, eles paravam no continente para conseguir água doce, comida. Só que para isso, eles tiveram que desenvolver os primeiros contatos com aquelas populações ali, que eles também não conheciam. Então, eles vão começar a conhecer o continente africano. É a partir daí que os mapas da época vão representar o continente africano mais fiel à realidade, do contorno do continente, que antes era meio disforme, vai ter o formato mais certo, justamente porque esses navegadores, conforme forem contornando e passando por ali, vão conseguir, na hora de fazer os mapas, desenhar ele melhor, né? E tinha uma grande questão em contornar a África, que o sul, a parte onde faz a volta do continente africano, é uma região até hoje em que as marés, as correntezas dali são muito difíceis de atravessar. Então aquela região ali era chamada de Cabo das Tormentas.
porque várias embarcações, quando passavam ali, quebravam, né? Então era muito difícil conseguir passar ali. Os portugueses foram os primeiros a conseguir, porque aperfeiçoaram as caravelas. E depois que passaram por aquela região para chegar na Índia, eles mudaram o nome para Cabo da Boa Esperança, né? Mudou o nome, não tem mais aquele nome pavoroso de tormenta. Agora é a Boa Esperança, né? Porque depois que passa ali, a correnteza daquela região ali do Oceano Índico facilita chegar nas Índias, o que acontecia o contrário naquela região ali do sul da África, tá? Então vamos voltar aqui ao texto para a gente ler o que aparece aí. Depois de muitas viagens, os navegadores portugueses chegaram ao Oriente contornando a costa da África. Após dobrar o Cabo das Tormentas, no sul do continente africano, passaram a chamá-lo de Cabo da Boa Esperança. É exatamente o que eu estou falando para vocês. E, seguindo a ficha, aparecem aí 3 imagens, para vocês verem. Uma caravela, uma nau e um transatlântico. A caravela que aparece aí é justamente o modelo de embarcação que eles usaram nesse período de saída, né, e das grandes navegações, como eu falei com vocês, quando eles vão navegar em grandes oceanos, num grande oceano, não mais a pequena navegação. Então era esse tipo de embarcação movido a vento. A nau, que é essa outra, esse outro exemplo, ela já é maior, né? Também é movida a vento, né? Se vocês verem, ela é mais alta. Ela tem muito mais vela, então ela é mais rápida. Mas o modelo usado pelos portugueses para chegar nas Índias, e vai ser também a embarcação que eles vão usar no período que vão chegar aqui na América, é mais a caravela, tá? E embaixo um transatlântico, né? O modelo de navio de transatlântico, né? Que existe hoje. O que tem para vocês pensarem aí na pergunta número 3? Observe as imagens acima e responda. Caravelas, nau e navios transatlânticos utilizam o mesmo tipo de energia? Explique. Para pensar e responder. Depois, na número 4, é um exercício que vocês vão fazer no caderno, tá? No caderno de vocês vão responder. Vocês coloquem o número da questão para responder. Coloca o nome da ficha e o número da questão, tá? Imagine-se um navegador e escreva um pequeno texto em seu caderno sobre uma viagem que você gostaria de fazer em uma das embarcações acima. Ilustre seu texto com desenhos e cores. Então vocês vão pensar uma nau, uma caravela, um transatlântico, qualquer um dos 3. E vocês vão fazer um pequeno texto falando sobre uma viagem que vocês gostariam de fazer em qualquer uma dos 3 exemplos, tá? Depois de fazer esse pequeno texto, não precisa ser nada grande, tá? Vocês vão fazer um pequeno texto e depois fazem uma ilustração, tá bem? Embaixo da pergunta 4 diz assim: as viagens marítimas daquele período eram longas e perigosas. Muitos partiam e nunca mais voltavam, pois as condições de vida nas embarcações eram difíceis. Elas duravam meses e era comum ocorrerem naufrágios, acabar a comida ou ocorrer a contaminação de doenças. Além dos medos reais, que são esses, né? Então, o medo real que os homens enfrentavam no período era o medo de naufragar, do barco quebrar, de você bater numa pedra, né? De ter uma tempestade e estragar a vela da caravela e você não ter como se movimentar. Então, esse era o medo real. Outro medo real, acabar a comida, acabar a água, ter uma doença que contaminasse toda a tripulação. Esses eram medos reais, né? Além desses medos, havia os medos imaginários, que atormentavam demais os navegadores, que era o que eu falei com vocês, que eles acreditavam que os oceanos eram habitados por monstros marinhos e sereias, né? Muitas vezes pode parecer estranho também. Mas como é que eles iam pensar que no mar tinha sereia, que no mar tinha monstro, que devorava e tudo mais? Pra gente é fácil, né, falar, porque hoje a gente sabe que não tem. Mas se a gente parar pra pensar, por exemplo,
Qual é o imaginário nosso em relação ao universo, em relação ao desconhecido? Isso é algo que acompanha os seres humanos. Todas as vezes que a gente se depara com o desconhecido, muitas vezes a gente pensa coisas absurdas mesmo. Por exemplo, quando a gente fala do universo e pensa nos possíveis habitantes do universo, a gente pensa o quê? ETs, né, que são seres extraterrestres. A gente nunca imagina que vai ser uma pessoa legalzinha, próxima da gente, ou uma bactéria. Muitas vezes a gente representa o quê? É um monstro. Ele é verde, ele tem 3 olhos, ele tem antena, ele faz mal, né? Essa imagem nossa frente ao desconhecido, ela nos acompanha, porque isso é humano. Então, a gente quando pensa que os homens dessa época, das grandes navegações, olhavam para o mar, que é o desconhecido, e via monstro, e pensava que teria monstro, é muito semelhante a esse pensamento nosso frente ao desconhecido do que pode haver em outros planetas. Então, é só mais uma visão de mundo antiga, que hoje a gente já viu que não é meio assim. Pode ser que daqui a um tempo a gente veja também que se existir alguém que mora em outros planetas, eles não sejam como a gente imagina, né? Verde, que faz mal, que vai levar, que vai fazer algo de ruim, que tem 3 olhos, né? Enfim, como aparece muito na imaginação das pessoas hoje, tá? Então, a imagem que segue aí mostra para vocês alguns exemplos desses monstros marinhos que eles acreditavam que tinha no oceano, né? Então aí vocês podem ver uns monstros bem esquisitos até, né? Alguns são meio parte de um animal, parte de outro, mas nessa imagem, se vocês repararem, existem algumas caravelas aí que estão sendo destruídas por esses monstros, né? E esses homens, os navegadores, alguns estão sofrendo aí na mão não, né? Estão sofrendo com o ataque desses monstros. Então vocês podem ver alguns monstros com presas muito grandes, outras com uma cara meio de pavor. Era mais ou menos essa imagem, né? Essa é uma imagem da época, né? Que os homens tinham dos oceanos. Agora, vamos parar para pensar, né? Se eles acreditavam que o oceano era habitado de seres assim, e eles foram para esse lugar que eles poderiam encontrar isso aí, porque na cabeça deles podia ser, imagina o quanto não valia a pena enfrentar isso tudo, né? O retorno financeiro que o comércio das especiarias ia trazer para eles era tão grande que eles enfrentaram algo que eles poderiam encontrar, como esse exemplo aí, esses monstros, né? Então, para vocês verem que esse desejo do comércio das especiarias era um desejo de enriquecer, né? De ganhar muito dinheiro. Não importava se enfrentar os monstros, o que ia encontrar. O que importava é que, no final das contas, eles iam encontrar um grande comércio muito valioso, né? E aí, por último, aparece uma 5ª pergunta. Explique a frase. Era preciso ter coragem para enfrentar os perigos, tanto reais como imaginários. O que vocês acham que essa frase quer dizer? Né? Pensando no que eu falei, pensando no que vocês estão lendo, respondam, expliquem o que vocês acham que essa frase quer dizer, tá? Eu quero que vocês, mais uma vez, façam uma leitura silenciosa do texto que aparece na ficha. Pense no que eu falei, respondam as perguntas. De novo, não precisa fazer tudo na ficha, pode fazer no caderno, não tem problema, não tem necessidade de imprimir, tá? E na próxima aula, a gente vai continuar uma outra ficha, não mais essa. Essa a gente finalizou agora e a gente vai seguir as próximas aulas a partir daí. Então, a gente viu como os homens viam o mundo, como isso foi mudando, como isso muda até hoje, o que levou os europeus a procurarem novos lugares, esse desejo de encontrar novos lugares, como ele estava relacionado ao comércio, né? Como era a imagem que eles tinham do oceano, e eles chegaram, né? A gente finaliza aqui tendo em mente que
mesmo com esses medos reais, imaginários, com toda a dificuldade de atravessar o oceano, não tem como é que faz? Se orienta pelas estrelas, se orienta pela posição de alguns animais. Os homens, eles percebiam muito, né? Por exemplo, que nadando próximo à costa, você sempre tem pássaros, sempre tem baleias, que são animais que estão sempre próximo à costa de algum lugar. Então, essas observações fizeram com que os portugueses chegassem primeiro, conseguissem fazer essa rota alternativa e chegar à Índia por um outro caminho. Então, agora eles têm acesso por um outro caminho mais barato a esses produtos, a essas especiarias. Na próxima aula, a gente vai ver o que eles fizeram com isso, né? O que aconteceu com os portugueses a partir do momento que chegaram nas Índias, né? Eles vão ter acesso a esses produtos, vão enriquecer muito e vão acabar conhecendo outros lugares. É aí que a gente vai ver a chegada portuguesa aqui na América e o início da ocupação do que hoje é o Brasil, tá? Então, eu vou enviar para vocês depois uma outra ficha e com essa outra ficha a gente vai ver essa outra parte da história, quando eles vão começar a chegar aqui no Brasil, que hoje a gente chama de Brasil, na América, a partir de 1500, tá bem? Não esqueçam de ler a ficha e de fazer os exercícios, tá? Até a próxima aula, bons estudos, leiam a ficha, por favor, hein? E até a próxima, um beijo!